Salmo 18, versículos 1 ao 19. Davi roga-se, Davi regozija-se da libertação realizada por Deus. Versículo 20 ao 28. Consola-se em sua integridade que foi vindicada por Deus. Versículo 29 ao 50. Dá a glória a Deus por todas as suas obras poderosas. Versículo 1 ao 19. As primeiras palavras: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha, são as circunstâncias e o conteúdo desse salmo. Os que verdadeiramente amam a Deus podem triunfar nele como rocha e o refúgio deles. Com confiança podemos invocá-lo. Bom é que nós observemos todas as circunstâncias de uma misericórdia que magnifica o poder de Deus e a sua bondade para conosco. Davi era um homem de oração e descobriu que Deus é aquele que ouve a oração. Se orarmos como Davi, as coisas irão bem para nós como foram para ele. A manifestação da presença de Deus é plenamente descrita nos versos 7 ao 15. Nesses livramentos existe pouco do homem, porém muito de Deus. Não se pode aplicar à história de Davi as palavras estupendas, majestosas e surpreendentes que são utilizadas na descrição da manifestação divina. Cada parte de uma cena tão solene de terror nos diz que ali está um que é maior do que Davi. Deus não somente livrará os seus eleitos dos problemas que possuem no devido tempo, mas enquanto o livramento não chegar, os sustentará nas tribulações que atravessarem. Podemos meditar no versículo 18, sem que dirijamos o nosso pensamento ao Getsêmani e ao Calvário? Poderíamos nos esquecer que as potestades das trevas importunaram ao máximo o Senhor Jesus? Justamente na hora que ele enfrentou a maior calamidade, quando Judas o traiu, seus amigos o abandonaram, a multidão escarneceu, e ele não contou com os sorrisos do amor do Pai. As dores da morte o rodearam, e em meio à dor ele orou. Hebreus 5:7. Deus fez com que a terra fosse abalada, estremecida e as rochas partidas, e tirou em sua ressurreição porque tinha prazer nele e na sua obra. Versículos 20 ao 28. Os que abandonam os caminhos do Senhor apartam-se do seu Deus. Porém, ainda que estejam conscientes de muitos passos em falso, não apartaremos do nosso Deus. Davi teve o seu olhar colocado na regra dos mandamentos de Deus. O cuidado constante de nos guardarmos do pecado, dos que tentam com maior facilidade demonstrar que somos retos diante de Deus. O cuidado constante de nos guardarmos do pecado, dos que nos tentam com maior facilidade, demonstra que somos retos diante de Deus. Os que mostram misericórdia para com o próximo também necessitam de misericórdia. Os que são fiéis a Deus encontrarão que o Senhor é para eles tudo o que prometeu ser. As palavras do Senhor são puras, nas quais se pode confiar com muita segurança, e são muito doces para o deleite dos que as escutam. Os que resistem a Deus caminham contrariamente a Ele. Verão que o Senhor caminhará na mão inversa. Lucas 26, 21 e 24. A recompensa bondosa a qual Davi se refere pode ser esperada, em geral, pelos que agem com bons motivos. É por essa razão que ele fala de consolo para o humilde e terror para o orgulhoso. Abaterás os altivos, os olhos altivos? E Davi declara: tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. É como se Davi dissesse: tu reavivarás e consolarás o meu espírito abatido. Tu
Tu dirigirás o meu caminho, para que eu possa evitar as ciladas que são preparadas contra mim. Tu acenderás a minha lâmpada para trabalhar, e me darás oportunidade de servir-te. Recuperem o ânimo os que andam em trevas e trabalham submetidos ao desalento. O próprio Deus será uma luz para eles. Versículo 29 ao 50. Quando agradecemos ao Senhor por alguma misericórdia recebida, devemos observar as muitas obras com que temos rodeado durante toda a vida. Muitas coisas contribuíram para o desenvolvimento de Davi, e este reconhece a mão de Deus em todas elas, para ensinar-nos a fazer o mesmo. No versículo 32 e nos seguintes, estão listados os dons de Deus para o lutador espiritual, através dos quais é preparado para a peleja conforme o exemplo de seu vitorioso líder. Aprendemos que devemos procurar a libertação dos problemas através de Cristo. A oração que for elevada sem que haja reconciliação por meio de Jesus será imediatamente rejeitada. A oração que for elevada sem que haja reconciliação por meio de Jesus será imediatamente rejeitada. A oração que for elevada sem que haja reconciliação por meio de Jesus será imediatamente rejeitada. Em Davi, um símbolo para nós, observamos o Senhor Jesus combater contra os seus inimigos, rodeado de aflições e oprimido por homens ímpios, mas suportou por nós não somente as dores da morte, como também a ira de Deus. Contudo, invoca o Pai com fortes gritos e lágrimas. Resgatando da sepultura, passa a reconciliar ou a colocar sobre os seus pés todos os demais inimigos até a morte. O verdadeiro inimigo, até que a morte, o verdadeiro inimigo, o derradeiro inimigo, seja destruída. Até que a morte, o derradeiro inimigo, até que a morte, o derradeiro inimigo, seja destruída. Devemos amar o Senhor, nossa rocha e salvação. Devemos nos dirigir rapidamente a Ele, em busca de seu auxílio para cada dificuldade, e louvá-lo por causa de cada libertação. Devemos nos orientar a andar com Ele em toda a justiça e verdadeira santidade. Assim evitaremos o pecado. Se pertencemos a Ele, Ele mesmo é quem vence e reina por nós. E nós venceremos e reinaremos por Ele. E participaremos da misericórdia de nosso Rei ungido, a qual é prometida para nós a sua descendência, para todo sempre. Amém. Amém.